3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o timão porque tem muita novidade. Carlos Miguel titular domingo. Promessa de não renovação com Fagner e outras mudanças contra o Fluminense. Vamos falar sobre tudo isso? Teve reunião das organizadas com o elenco e eu vou te resumir tudo aqui a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e eu conto tudo depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, aqui da Mais Green. Você já fez o seu cadastro? Link aqui na descrição para você fazer o seu cadastro, poder se divertir, faturar, participar de promoções e conferir odds incríveis para o Brasileirão que está começando nesse fim de semana. Se liga só com o que eu vou te passar. Nesse sábado já tem Bahia e Grêmio em Salvador. O Bahia é favorito, mas ainda assim, pagando quase 2. Uma vitória do Grêmio está pagando mais de 3, assim como um empate. Se liga só para Flamengo e Botafogo, o clássico carioca, o Mengão que perdeu pela Libertadores, o Botafogo que ganhou, Mengão favorito, empate pagando quase 4 e o Fogão mais de 5, será? Vamos com Corinthians e Fluminense, jogaço no domingo, 2,30 vitória do Coringão em casa, hein? Tá pagando bem, empate mais de 3 e a vitória do Flu também mais de 3. E para fechar, o choque rei clássico entre São Paulo e Palmeiras que acontece na segunda-feira. Só odds alta para você. Vitória do São Paulo quase 3, empate mais de 3 e vitória do Palmeiras favorito no Morumbi, hein? 2,53. E aí, o que você acha que vai acontecer? Essas e outras tantas odds, tantos jogos, tantas modalidades para você se divertir e faturar. Sportsbet.io, link na descrição. Faça o seu cadastro aqui da Mais Green. Bora, rapaziada, bora se inscrever pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Faltam 17. Estamos em contagem regressiva aí, 17 mil inscritos novos pra gente bater essa marca super importante aqui no canal, na plataforma. Obrigado pra todo mundo que tá colaborando aí. Eu sei que tem muita gente se inscrevendo nos últimos dias. Se você ainda não tá inscrito e curte os meus vídeos, é só o que eu peço pra você, beleza? Vamos lá, vamos falar. Eu nem sei por onde começar, gente. Até anotei aqui para não me perder, porque são muitas informações. Mas vamos então, né, dentro do que aprendi sobre o valor notícia ainda na faculdade de jornalismo, vamos para o que é mais relevante. Cássio ficará no banco de reservas. Essa é a principal informação que foi publicada há poucos minutos pelo meu parceiro André Hernan, que é um cara sempre muito bem informado. Na verdade, já existia essa possibilidade. O Luiz Fabiani também da Itatiaia já acompanhava alguns testes do Antônio Oliveira, mesmo, né, os repórteres, os setoristas, eles têm os seus meios, as suas informações, mesmo com portões fechados, né, fechados, a gente muitas vezes tem acesso nos bastidores ao que está sendo colocado lá nos treinamentos. E o Fabiani já tinha a informação de que o Antônio estava testando uma alteração. O GE já tinha publicado também durante a semana que haveria uma conversa com o Cássio para entender o seu momento e daqui a pouco estabelecer uma mudança no gol. E agora o André Hernan crava que o Carlos Miguel será o titular no domingo. Carlos Miguel, então, que treinou, e isso é importante a gente dizer, em alguns momentos como titular nos treinamentos realizados, nas atividades realizadas pelo Antônio Oliveira durante a semana. E também, né, me parece que faz muito sentido depois de tudo que aconteceu, depois da entrevista do Cássio, depois do momento do Cássio, depois do que a gente noticiou aqui sobre o Carlos Miguel, que tem assédio europeu, que tem a vontade de ir embora, porque está percebendo que mesmo diante do mau momento do seu titular, ele não percebia uma oportunidade. Parece que agora a coisa vai mudar. Então, é por isso que eu falei, esse vídeo tem muitas novidades, muitas mudanças. Já começa pelo gol. Então, possibilidade muito grande, na verdade, informação já confirmada, de que Carlos Miguel será titular do Corinthians no domingo contra o Fluminense. E aí, gente, vamos ver, né? Se ele for bem, acho que terá uma sequência e talvez até vida longa no Corinthians. Se ele der uma oscilada, porque o jogo contra a Ponte Preta, também não acho que tenha que crucificar o cara por conta de uma falha, já que todo goleiro tem falha, né? Inclusive o Cássio que vem falhando sistematicamente. Mas ele falhou no único jogo ali, naquele período em que o Antônio Oliveira perdeu e que custou, inclusive, a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, embora depois o time tenha jogado amassado a Ponte Preta para tentar o empate e a virada e não conseguiu. Mas aquele gol que o Corinthians toma no comecinho do jogo é uma falha do Carlos Miguel rebatendo para o meio da área. Normal. Mas enfim, vamos ver se ele consegue pelo menos performar, né? E a gente sabe a capacidade dele, a gente sabe o quanto ele é bom goleiro e sabe o quanto ele está pronto e querendo essa vaga, essa chance, pois chegou a hora. Chegou a hora.
Nunca houve assim, pelo menos enquanto o Cássio esteve como titular, mesmo com o Walter, um apoio tão grande a um goleiro que está na reserva. Então o Carlos Miguel agora vai ter a chance de agarrar, com perdão do trocadilho, com todas as forças essa chance de ser o novo titular do gol do Corinthians. A gente não sabe se é um planejamento para dar esse jogo para o Carlos Miguel, na sequência, na Copa do Brasil mesmo, contra o América de Natal, se o Cássio já volta, ou se a ideia é dar uma sequência para ele, dar um descanso para o Cássio. O fato é, domingo, Carlos Miguel titular. Mas não para por aí. A gente falou aqui, inclusive, que alguns jogadores estão fazendo hora extra no Corinthians, ou não deveriam ter sido contratados, são insuficientes para a necessidade do time, embora a reformulação tardia, tem muitos jogadores no time titular que a gente não entende, e um deles é o lateral Hugo, que até deu uma melhorada em alguns aspectos para quem tem uma exigência um pouco menor, jogando um pouco mais por dentro, liberando o Wesley pelo corredor pelo lado esquerdo, mas assim, não é jogador para nível do Corinthians. Não que o Matheus Bidu seja, mas o Bidu, em comparação com o Hugo, talvez tenha entregado mais. E eu acho que essa foi a avaliação da comissão técnica ao dar uma chance, mais uma, para Matheus Bidu. Matheus Bidu será titular também domingo contra o Fluminense. Se nada der errado daquilo que, né, o Fabiani trouxe como informação e do que a gente vem colhendo aí ao longo da semana, o time deve ser Carlos Miguel, Fagner. E aí eu já vou fazer um asterisco aqui, já vou colocar um asterisco, porque na sequência a gente precisa falar sobre o Fagner. Félix Torres e Kaká. Obviamente, né, o Gustavo Henrique ainda não está à disposição e o Raul Gustavo se inviabilizou completamente, pediu desculpa até na rede social, mas não era nem para ele ter sido escalado contra o Bragantino, muito menos contra o Argentinos Júnior. Cometeu aquele desatino, foi expulso, pediu desculpas. E agora vai ter que, enfim, volta para o fim da fila, se é que vai ser aproveitado. O Kaká, que entrou bem, inclusive, nesse jogo, que foi contratado para isso, não estava mais sendo utilizado. Agora vai ser titular ao lado do Félix Torres. E o Matheus Bidu. Linha de defesa. Cássio, Fagner, Torres, Kaká e Bidu. Vamos para o meio-campo. Ranieri, titular absoluto, né? Titular absoluto. Breno Bidon de volta. Precisou o Antônio tomar uma pressão, né? Porque, pelo amor de Deus, Breno Bidon de volta. Maicon, que lesionado, não volta mais nessa temporada. Fausto Vera no banco. Fausto Vera chega. Pelas informações que eu tenho, não é uma... Pelas informações que eu tenho, tá? E podem estar erradas porque, enfim, né? Às vezes há muita dissonância interna, inclusive sobre o mesmo tema. Não é uma ideia, como eu imaginava, pudesse ser, da diretoria. Não que a diretoria estivesse escalando, mas no sentido de dar mais oportunidades para o Fausto Vera para a gente poder negociar, para ele poder se valorizar, ter uma janela do meio do ano, recuperar o investimento. Tem nada disso. Tem nada disso. O que eu colhi aqui é realmente uma predileção da comissão técnica do Antônio. Eles adoram o Fausto Vera. Eles gostam do Fausto Vera, especialmente pelo que ele jogou em 2022, tem 2 anos, e gostariam de dar uma sequência para o Fausto. Meio que forçadamente estão reconsiderando. E Breno Bidon está de volta ao time titular. Finalmente. Meio de campo com Ranieri, Bidon e Garro. Ranieri, Bidon e Garro. Ataque. Tem mudança? Tem mudança. Pedro Henrique, que realmente vem aproveitando as oportunidades, mesmo no mau momento do time. É um cara que corre, se doa muito. Wesley e Yuri Alberto. Aqui a gente está falando, inclusive, de mudança de sistema. Que o Antônio testou 2 centroavantes, o Yuri e o Pedro Raul, vocês vão lembrar, no começo do trabalho. Depois, Romero e Yuri Alberto, Romero como um segundo atacante, e agora não, agora ele tenta 2 pontas, o Wesley pela esquerda, Pedro Henrique pela direita, ele sabe jogar por ali, gosta de jogar por ali também, ele prefere do lado esquerdo, onde ele vai muito bem, mas ele também joga bem pelo lado direito. Wesley, Pedro Henrique e Yuri Alberto. No Inter, jogava o Wanderson pela esquerda e o Pedro Henrique pela direita em muitas oportunidades. Mas, às vezes, tanto o Mano quanto o Cudê, eles não gostavam de 2 pontas. Então, eles preferiam um só. E aí o Wanderson, na concorrência, acabava deixando o Pedro Henrique no banco. Mas o Pedro Henrique está recebendo uma oportunidade para ser titular nesse esquema, num 4-2-3-1, ou 4-3-3, né? Dependendo da variação, da movimentação tática, né? Mas 2 pontas abertos com o Yuri Alberto como centroavante. Romero no banco. Essa é outra notícia. Mesmo o cara que tem feito gols, e aí tem uma outra informação. O Antônio não gosta muito. Não me pergunte por quê.
Ele não curte muito o Romero. Não sei se é pelos treinamentos, se é pelo que ele entrega no jogo e o Antônio diverge em alguns pontos, mas o Romero entrega gol, né? Até onde eu sei. Pelo menos enquanto o Corinthians fazia gol, né? Porque parou de fazer tem 4 jogos. Mas esse deve ser o time, gente, para ninguém se perder aí. Carlos Miguel, Fagner, Torres, Kaká e Bidu, Ranieri, Bidon e Garro, Wesley, Pedro Henrique e Yuri Alberto. Esse o time que deve jogar contra o Fluminense. Tem mais uma ressalva aí, na verdade é um asterisco que eu citei ali na questão do Fagner, que eu preciso falar agora para vocês. Houve uma reunião das organizadas que já tinham se organizado, na verdade a Gaviões da Fiel tinha se reunido com o presidente Augusto Melo e o vice de marketing. Nessa sexta-feira, uma série de organizadas, as principais organizadas do clube, várias organizadas se reuniram no CT, no Centro de Treinamento, com jogadores, comissão técnica e também Fabinho Soldado, ou seja, também um membro da diretoria. O Antônio Oliveira estava presente, tá? E alguns jogadores. E aí, ó, Gaviões da Fiel, que meio que liderou o processo, mas também Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. Foram as organizadas que estiveram presentes no CT e se reuniram com toda essa turma aí. Elenco, comissão técnica, diretoria. E entre os pedidos, o presidente Alê, inclusive, deu uma entrevista muito ponderada sobre os pedidos da torcida, da organizada, para a diretoria. Um deles foi o Cássio no banco. E por que eu falo que a entrevista foi muito ponderada? Você pode buscar na rede social aí. Porque ele fala assim, cara, a gente tem que tomar todo cuidado, porque o Cássio é um ídolo, a gente é muito grato pelo que ele fez pelo Corinthians, mas visivelmente ele não está bem, precisa cuidar da cabeça dele e tal. Então, nesse momento, acho que o Cássio tem que ir para a reserva. Palavra do presidente da Gaviões. Provavelmente, né, arvorado com todos os outros membros pensando da mesma maneira. E aí ele pediu, na verdade não é que ele pediu a não renovação, eles disseram que são contra a renovação do Fagner, que está no seu último ano de contrato. Porque eles entendem que há uma falta de comprometimento do jogador que toma muitos cartões, muitas vezes no começo do jogo, e aí, parênteses aqui, precisamos falar do Fagner. O Fagner está, eu vou tentar ser ponderado aqui para... Porque, enfim, não tem nada, não é uma questão pessoal, tá? É uma questão técnica. Mas ele está desrespeitando, inclusive, a sua história como jogador do Corinthians. E desde o ano passado, tá? Desde o ano passado. O Fagner mostra uma falta de comprometimento desde o ano passado. Uma falta de envolvimento com a causa desde o ano passado. Ano passado ele estava, inclusive, acima do peso. E esse ano, a falta que ele fez no primeiro tempo, no jogo contra o Argentinos Júnior, que ele toma um amarelo, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi do Fagner, e olha que o Arsenal é grande. Ele simplesmente erra um passe, o cara está de costas, ele sai correndo e dá um pontapé. Assim, ou seja, a sensação que passa é que ou ele já tem informação que não vai renovar, ou ele realmente largou. Largou no sentido, cara, tô nem aí, se eu tomar cartão, se eu for expulso. E aí o que tem acontecido sistematicamente? O Antônio Oliveira substitui ele no intervalo para que ele não seja expulso. Então, assim, tá muito visível que o Fagner tá incomodado, tá desleixado, tá realmente com falta de comprometimento com uma ponta torcida. E aí a informação da noite é que, nessa conversa, o presidente Augusto Melo prometeu a essas organizadas que não vai renovar o contrato do Fagner. Então, por isso o meu asterisco. Será que ele vai ser titular no domingo? Porque essa notícia eu recebi, todo mundo recebeu, você está recebendo, na casa dele cantou, no celular. A esposa, um parente, chegou e falou, irmão, estão dizendo que não vão renovar com você. E aí? Vai mudar o comportamento dele? Ele já sabia? Vale a pena você continuar insistindo num cara que está no seu último ano de contrato e que visivelmente não me parece estar afim? Então, não sei. Não sei se eu não botaria o Mateuzinho aí no lugar, que também não entregou nada demais até agora, mas não sei se eu não substituiria, porque com essa informação de que ele não vai ficar, e não tem que ficar mesmo, pelo que ele está fazendo já há algum tempo, não tem que ficar, não sei se ele deveria ser o titular. Nessa entrevista do presidente Alê, eles citaram outras coisas, como, por exemplo, pedir uma resposta imediata,
né, já nesse jogo contra o Fluminense. E aí tem uma frase muito boa, que eles falam assim, cara, a gente entende que o DNA do corintiano é sofrimento. A gente gosta de sofrer. Os nossos avós, nossos pais nos ensinaram isso. Mas uma coisa é sofrer, a outra é ser otário. Que frase! Uma coisa é sofrer, faz parte do jogo. Você sofrer pelo teu time, quando o time não tá bem, quando a bola bate na trave e sai. E aí eles citaram até o jogo contra a Ponte Preta, que eu falei aqui da falha do Carlos Miguel, que eles falam que ali, pô, o time foi eliminado do Paulista, o time perdeu o jogo, mas ali eles entenderam que, cara, os caras tentaram, entendeu? E é isso. E aí ele fala assim, nós não precisamos de grandes craques. A gente não vive de grandes vitórias. Não é isso. A gente quer representatividade. A gente quer que os caras nos representem lá dentro. Os caras têm que entender o que é Corinthians. Então esse recado foi passado para o elenco nessa reunião. E aí o que foi devolvido é que eles prometeram uma virada de chave já a partir desse domingo contra o Fluminense. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Então assim, muitas mudanças, mas o que de mais importante precisa acontecer, vocês sabem, né? É uma entrega maior, uma disposição melhor e o resultado vir. Porque aí a coisa pode começar a mudar. E, de novo, com o Antônio mexendo no time. Tem esse fator negativo, né, de que, poxa vida, caramba, ele não acerta porque toda hora ele muda. Mas também é fato de que não dava para continuar da mesma maneira. Ele precisava mexer, especialmente no gol, especialmente no meio, ali com a volta do Bidon e a saída do Fausto Vera. E no ataque, é uma decisão dele. Eu contesto um pouco o Romero no banco, mas gosto de um ataque também com Wesley, Pedro Henrique e Yuri Alberto. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês contestam? Gostaram das notícias? Comenta aqui. E inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição. Você que curte os meus vídeos aí, ainda não se inscreveu, por favor, só o que eu peço. Até a próxima. Tchau!